Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Chayana, filha dele, trazendo para você a mensagem de Deus e de uma maneira muito simples, muito pura, para que você possa compreender melhor os textos bíblicos. Hoje eu gostaria de falar com você sobre um trecho que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 33. Eu vou ler 2 versículos e nós vamos falar um pouco a respeito dessa passagem. Livro de Êxodo, para quem não conhece, é o segundo livro da Bíblia, logo ali no comecinho, capítulo 33. Vou começar a ler a partir do versículo 13. Está escrito assim: Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Essa é uma conversa entre Moisés e Deus. Nesse momento, o povo de Deus, os israelitas, já estavam habitando no deserto. O Senhor já os havia tirado da escravidão no Egito e, tendo por líder Moisés, Moisés dialogava, falava com Deus acerca de todo o povo. Alguns versículos antes, nós vamos ver que Deus havia mandado Moisés ir adiante, seguir adiante com o povo, levando o povo à terra que Deus já havia prometido que daria aos seus pais. Uma promessa que Deus já havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, os pais desse povo dos israelitas. E Deus ele vai falar com Moisés: vai, leva o povo para a terra que eu já prometi, e eu não irei com vocês, eu enviarei o anjo com vocês, e eu livrarei vocês dos povos que vocês encontrarem pela frente. Mas eu não irei, porque se eu for com vocês no caminho, eu acabarei com esse povo, porque é um povo de dura cerviz. Esse termo dura cerviz, que é muito comum encontrar na Bíblia, se refere à cerviz, à coluna cervical. Esse termo, um povo ou uma pessoa de dura cerviz, significa alguém que não se dobra, alguém que não se curva, alguém arrogante, alguém soberbo. E o povo de Israel se tornou um povo muito duro em relação a Deus, se tornou um povo idólatra. Ele acabou absorvendo muitos costumes pagãos do povo no Egito, e se tornou um povo muito idólatra e um povo muito teimoso contra Deus, muito teimoso, muito rebelde. E Deus, em alguns momentos, vai chamar o povo, é um povo de dura cerviz, é um povo rebelde. Então o Senhor Deus havia dito a Moisés: leva esse povo daqui para a terra que eu já prometi, o anjo vai com vocês, eu vou livrá-los dos seus inimigos, vou dar vitória para vocês, mas eu mesmo não irei, porque se eu for junto com esse povo, no caminho eu vou acabar com esse povo, porque é um povo de dura cerviz, é um povo rebelde contra mim. Olha que coisa triste, ouvir de Deus que ele não irá permanecer ele mesmo perto de você, porque você é uma pessoa de dura cerviz. Ele vai enviar o anjo para te proteger, para te livrar do inimigo, mas ele mesmo não irá, porque se ele for no caminho, ele acabará com você. É uma coisa muito dura de se ouvir, mas pior é a ingratidão do povo de Israel com Deus. Nesse capítulo que nós lemos, já tinha acontecido aquele fatídico episódio do bezerro de ouro. Isso já tinha acontecido, aquele absurdo, incalculável, que depois de todos os milagres e prodígios que o povo fez, Deus realizar na terra do Egito por intermédio de Moisés, para forçar o faraó a libertar o povo da escravidão. Então, depois de terem passado por pés secos pelo meio do Mar Vermelho, quando Deus abriu para que eles pudessem fugir dos
dos egípcios, e depois de toda a benevolência, depois de todo o poder que Deus mostrou ter com eles, ainda assim o povo se mostrou um povo ingrato, reclamando, murmurando, povo rebelde, ingratidão contra Deus, ao ponto até mesmo da sua idolatria que não tinha limites, de fazerem um bezerro de ouro e chamá-lo de Deus de Israel. Ó Israel, está aqui o seu Deus que te tirou da terra do Egito, apontando para o bezerro de ouro como se fosse o Deus de Israel. Então isso já tinha acontecido. Então Deus ele já estava, obviamente, farto de todo aquele absurdo que o seu próprio povo fazia contra ele. Infelizmente, ao longo de toda a Bíblia, nós vamos ver muito mais que o povo de Deus fará, entristecendo o coração de Deus, até os dias de hoje. Até os dias de hoje, infelizmente, nós, enquanto povo de Deus, trazemos para o coração de Deus muita tristeza. Mas a diferença é que aquele que de fato aceita o Senhor Jesus como seu Salvador tem a sua mente transformada, tem a sua mente modificada. Uma vez uma mente modificada, atitudes são modificadas, porque tudo começa na mente. Seja para o bem ou para o mal, seja um plano de algo bom, um plano de algo ruim, tudo começa na mente. O nosso corpo é apenas um instrumento para isso. Então, à medida em que a nossa mente é transformada através da nossa comunhão com o Senhor Jesus, é muito mais raro que nós venhamos entristecer o Espírito Santo, venhamos a entristecer a Deus, porque nós temos o cuidado de agir de acordo com o que Deus quer. Às vezes a gente erra, mas isso não se torna mais uma rotina para nós. Mas o povo no deserto, ele ainda estava muito fresco em relação aos seus costumes de antes. Eles passaram muito tempo sem clamar a Deus, 400 anos de servidão, de escravidão, e só então eles se juntaram e com sinceridade de coração clamaram a Deus. Foi quando o Senhor ouviu, desceu e livrou o povo do faraó e do Egito. Eles passaram muito tempo vivendo no pecado sem lembrar do seu Deus. E isso ainda estava na vida deles como um vício. E isso não justifica, porque eles viram e eles puderam participar. Todas as pragas que Deus mandou para o Egito, a mão forte com que o Senhor os tirou do Egito, o poder de Deus para fazer com que o exército de Faraó sucumbisse dentro das águas, a maneira como o Senhor estava alimentando o seu povo, dando provisão, livrando de todo mal, e o povo ali murmurando, reclamando, como se no Egito, na escravidão, fosse melhor do que está por um momento apenas no deserto. Aliás, passaram 40 anos no deserto, não porque Deus havia desejado, mas por culpa deles mesmos, de toda a sua rebeldia, sua murmuração, sua ingratidão, sua idolatria, a sua falta de temor a Deus. Isso fez com que eles permanecessem no deserto por todo aquele tempo, e muitos não saíram de lá vivos. Mas esse trecho que nós acabamos de ler, Moisés ele vai novamente interceder, não apenas pelo povo, mas por ele também. Porque ele, como líder, teria que levar o povo, e ele iria com aquele povo difícil, sem o próprio Deus ali com eles, com o anjo de Deus. Mas o próprio Senhor já disse que não iria. Então Moisés ele vai falar: Senhor, me faz conhecer o teu caminho, me faz, Senhor meu Deus, te conhecer. Considera que esse povo é o teu povo. Moisés ele apela para o coração de Deus. Esse povo é teu povo, Senhor. E Deus vai responder a Moisés: a minha presença irá com você e eu te darei descanso. Uma vez que Deus tinha dito que não iria, mas Moisés, ele se submete, ele se humilha, ele fica ali contrito diante de Deus, ele chega ali com toda a sua humilhação, e Deus ele se compadece, porque nós temos um Deus que se compadece de nós, e ele reconhece
a nossa fragilidade. Então, no versículo 14, como nós acabamos de ler, Deus fala: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Até porque Moisés sofria muito também com essa rebeldia do povo. Eram milhares de milhares e milhares e milhares de israelitas murmurando todos os dias. Murmurando, reclamando de coisas, desde coisas pequenas até coisas maiores, e demonstrando muita ingratidão a Deus, uma falta de temor, uma falta de respeito, uma falta de obediência, uma rebeldia que não tinha fim. Então, quando Deus fala para Moisés: eu te darei descanso, Deus ele também está mostrando para Moisés: Moisés, eu reconheço o seu trabalho árduo diante dessa nação rebelde e eu sei que você precisa de descanso. Eu sei que para você seguir viagem com esse povo sem a minha presença seria algo ainda mais duro e penoso. Porque Moisés ele já passava por uma situação muito difícil, recebendo ali toda aquela demanda, dia após dia, tendo que resolver todos os conflitos de toda aquela gente, um povo muito numeroso, um povo muito grande, e Moisés tendo que ter toda aquela habilidade ali para poder lidar com aquele povo, um povo muito ingrato contra Deus. Agora eu quero trazer para você uma reflexão. Moisés, ele vai diante de Deus, ele se humilha e ele fala: Senhor, se a tua presença não for, não nos deixe ir. Nós vemos aqui, por exemplo, no versículo 15, Moisés vai falar: se a sua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Deus tinha falado: sobe com esse povo daqui, vai em direção à terra que eu prometi. Moisés vai falar: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. Porque mais importante para Moisés era a presença de Deus do que a recompensa que ele iria receber. Deus havia feito uma promessa aos seus antepassados que daria uma terra boa para eles. Lá no versículo 3 do capítulo 33, Deus vai falar: sobe para uma terra que mana leite e mel. Uma terra boa, farta, que eu já separei para vocês. Para quem passou, um povo que passou 400 anos escravizado no Egito e agora estava passando por um período de provação e resistência no deserto, saber que estava indo em direção a uma terra que era deles, aonde eles iriam plantar e colher, edificar as suas casas, ser proprietários dos seus negócios. Não iam mais ter senhores, não iam mais ter capatazes, não iam mais ter feitores, não iam mais ter jugo de outros povos, não iam mais ter escravidão, escassez, humilhação, assassinato, abusos. Uma terra deles, algo deles para os seus filhos, para os seus descendentes. Uma grande recompensa, um grande presente, uma grande promessa, uma grande bênção que Deus tinha para eles. Era em direção a isso que eles estavam caminhando. Mas quando Moisés ouve Deus falar: eu não irei com vocês, Moisés ele anula todos esses benefícios e ele fala para Deus: se o Senhor não for comigo, não nos mande sair desse lugar. É como se Moisés estivesse falando para Deus: do que me adianta, do que me importa, qual a vantagem, qual é o meu lucro em receber uma terra, por mais fértil que ela seja, por melhor que ela seja, se a tua presença não estiver comigo? Do que me adianta isso? É como se Moisés estivesse falando: Senhor, ainda que essa terra seja muito boa, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir.
Se o Senhor não for comigo, não me importa e não me adianta conseguir essa terra. E quantas pessoas nós vemos abrindo mão da presença de Deus por fama, fãs, seguidores, dinheiro, carro, casa, relacionamento amoroso, reconhecimento, premiações, prazeres, abrindo mão completamente da presença de Deus. Quantas pessoas Deus deu um dom da música dentro da igreja, começaram ali a louvar a Deus, cresceram os olhos para aquilo que o mundo poderia oferecer, abandonaram a igreja, abandonaram o palco de Deus, o altar de Deus, abandonaram o louvor de Deus e foram em direção ao mundo, começaram a cantar músicas absurdas, com cunho sexual, músicas que em nada agradam a Deus, músicas que escandalizam a Deus, escandalizam a casa de Deus. Pegaram um dom que Deus deu, a sua voz, a sua habilidade musical, abandonaram a presença de Deus e foram cantar músicas do mundo, músicas depravadas, músicas absurdas, músicas indecentes, imorais. Estão ganhando muito dinheiro, muita fama, muitos fãs, abriram mão da presença de Deus. Quantas pessoas fazem isso? Abrem mão da presença de Deus na vida delas em busca de bens humanos, mundanos, que quando elas morrerem vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui. Então, nós precisamos aprender com Moisés. Mesmo que no outro prato da balança existam bens materiais muito grandes e valiosos, a presença de Deus, ela é inegociável para quem é um servo verdadeiro. Tanto que Deus vai falar para Moisés, você achou graça aos meus olhos. Eu te conheço. Em algumas versões vai falar, eu te conheço pelo nome. Deus enxergou em Moisés um servo verdadeiro, fiel. E é por isso que Deus disse, tudo bem, a minha presença vai com você. Porque quando Deus ele detecta uma falsidade, alguém que na frente de todos louva a Deus com uma boca vazia, mas no coração Deus enxerga que não tem nada de temor a Deus, não tem nada de amor a Deus, não tem nada de compromisso com Deus. Com essa pessoa, Deus não vai em frente, ele não segue, ele não mantém a presença. Nós vemos isso no caso do rei Saul, o primeiro rei que o povo de Deus teve. Deus ungiu Saul, Deus colocou seu espírito em Saul, mas quando Saul se desviou do caminho de Deus e começou a fazer coisas que Deus reprovava, Deus ele tira o seu espírito de Saul, ele tira a sua presença de Saul, ele deixa de estar com Saul, porque Saul já tinha abandonado Deus há muito tempo. Então, se Deus visse em Moisés alguma fraqueza no caráter, no seu espírito diante de Deus, Deus não iria adiante com Moisés. Mas quando Deus ele olha para mim, para você, ele enxerga servos sinceros, a presença do Senhor vai adiante conosco, seja onde for, vai passar por povos inimigos, vai passar por dificuldade, vai passar por inimigos que vão tentar nos derrubar, o Senhor vai acabar com todos eles e vai seguir adiante conosco até o final. É isso que nós devemos buscar, a presença de Deus. Isso tem muito a ver com o que Jesus vai falar. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas.
Que coisas são essas que Jesus está falando? Nesse texto, Jesus vai falar a respeito das pessoas que têm toda aquela ansiedade pelo que vão comer, pelo que vão vestir, pelo que vão fazer no dia seguinte. Jesus fala: a cada dia basta o seu mal. Resolva o problema de hoje sem se matar pensando no problema de depois de amanhã. Cada dia trará consigo seus problemas, mas as suas soluções também. E não fiquem buscando o que vocês vão comer ou vestir, porque o seu Pai que está no céu, isso ele falou para aqueles que são já aceitaram a Cristo, porque diferente do que muitos pensam, Deus não é Pai de todos. Deus é Pai de quem aceita Jesus como seu Salvador. Então, o seu Pai que está no céu sabe que você precisa se vestir, precisa comer. Ele veste as plantas do campo. Ele alimenta as aves do céu. Vocês valem muito mais do que elas. Então, Deus sabe que vocês precisam se vestir e comer. Mas vocês precisam buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É justiça, é verdade. O reino de Deus é amor. O reino de Deus é tudo aquilo que o Senhor deseja ver realizado em nossa vida. Precisamos buscar o reino de Deus, precisamos buscar aquela vida que o Senhor nos aprove e que no momento certo Ele nos leve para o seu reino celestial. Buscar a justiça de Deus, aquilo que é justo aos olhos de Deus, não aquilo que é justo aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo, se você acha uma bolsa com uma identificação, tem o endereço da pessoa, a identidade, você fica com aquilo. Aos olhos do mundo, para muitas pessoas, é justo, você achou. Achado não é roubado. Mas aos olhos de Deus, mas você tem como achar o dono. Não é uma moeda que está no chão, na rua, e ninguém sabe de quem é. Você tem como achar o dono. Tem o nome, tem o endereço, tem a identidade, o documento. Por que você não vai entregar? Aos olhos de Deus, isso é justo. Então, quando você busca a justiça de Deus, você busca o que é justo para Deus, aos olhos dele. O mundo é corrompido. O mundo jaz no maligno. Aqui o que impera é o mais esperto. Para Deus o que impera é o mais justo. Então reflita a respeito desse texto. Moisés, ele abriu mão daquele bem que ele iria receber se a presença de Deus não fosse com ele. E ele conseguiu, porque Deus enxergou nele sinceridade. Deus falou: eu te conheço pelo nome. Será que Deus ele tem te conhecido pelo nome? Deus te conhece profundamente com essa intimidade? O Senhor conhece o íntimo de todos nós, mas a pergunta é: a sua intimidade com Deus chega ao ponto de Deus falar: não, eu te conheço, eu sei como você é. Eu te conheço, eu conheço sua integridade. Ou será que Deus pode olhar para você e falar: eu te conheço, eu sei que você não tem caráter. Eu te conheço, eu sei que você se venderia, que você abre mão da minha presença se você tiver algo em troca. Então vamos buscar agir como Moisés. Não abra mão da presença de Deus. Pode ser o que for, um relacionamento, alguém que não serve a Deus e que alguém que queira barganhar com você: olha, para ficar comigo, você vai ter que abrir mão do seu Deus, da sua igreja, da sua fé, da sua comunhão. Às vezes a pessoa não vai falar assim diretamente, mas de uma maneira mais sutil, como a serpente fez com a Eva, de uma maneira mais sutil, a pessoa vai demonstrar que ela não se agrada da fé que você tem, da sua proximidade com Deus. Cai fora. Melhor você abrir mão de qualquer relacionamento com os homens do que você abrir mão da presença de Deus. Busque a presença de Deus. Faça como Moisés: Senhor, se a tua presença não for comigo, não permita que eu vá.
seja para um novo emprego, um novo relacionamento, um novo endereço, uma nova chance, uma oportunidade, uma nova amizade, seja o que for na sua vida, peça a orientação de Deus. Senhor, se a tua presença não for comigo, não permita que eu vá. Não negocie a presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus. Que Deus te abençoe, que você leve esse vídeo a outras pessoas. Se inscreva aqui nesse canal para você acompanhar os próximos vídeos. Em breve nós vamos começar aqui um novo especial, muito bom. Está terminando de ser feito e vai abençoar muito a sua vida. Muito obrigada por você ter ficado até aqui e que Deus te abençoe até o próximo vídeo, se Deus permitir.